Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo. E hoje vamos conversar sobre um assunto novo ali na nossa semana. Vamos conversar sobre propriedades envolvidas na tabela periódica. Assunto da frente B. Nós vamos separar essa aula em duas partes. Vamos conversar bastante sobre a questão das propriedades aperiódicas, o que são propriedades aperiódicas, e posteriormente vamos arrematar ali conversando rapidamente sobre um resumo, assim, uma breve introdução sobre propriedades periódicas. Vale retomar então, pessoal, que propriedades periódicas e aperiódicas são referentes à tabela periódica. Cada átomo, ao decorrer da a forma como ele está posicionado na tabela periódica, não é uma forma aleatória, existe uma ordem, lembrando das aulas da tabela periódica, que os átomos estão organizados na tabela periódica ao decorrer do aumento do número atômico, os períodos estão dessa maneira, os períodos das famílias, e que a organização desses átomos, você consegue identificar que, de acordo onde ele está localizado, você consegue prever se alguma determinada característica. Isso nas propriedades periódicas. Propriedades aperiódicas, pessoal, são propriedades que os valores aumentam ou só diminuem com o número atômico. E não vai acabar se repetindo em ciclos ou períodos. As quatro propriedades aperiódicas mais importantes que nós devemos levar em consideração são a massa atômica, o calor específico, o índice de refração e a dureza de um determinado elemento químico. Pessoal, então propriedades aperiódicas, você tem lá a organização da tabela periódica ao decorrer do aumento do número atômico. Então, conforme você vai avançando ao final da tabela periódica, você verifica que aqueles elementos possuem maior número atômico. Essas propriedades aperiódicas, elas vão estar relacionadas se quanto maior o número atômico, maior determinada característica, quanto menor o número atômico, menor determinada característica. Visto isso, então, a primeira propriedade que nós vamos conversar um pouco, propriedade aperiódica que nós vamos conversar um pouco, é a propriedade da massa atômica, pessoal. Que é uma propriedade que ela vai mensurar ali a massa do átomo, a massa que aquele átomo possui. A unidade de medida é a unidade de massa e você tem que verificar que é visto isso aqui, a massa atômica ela é proporcional ao número atômico. Ou seja, a massa atômica ela cresce ao decorrer do aumento do número atômico. Olha o exemplo aqui do nosso gráfico, que tem uma representação gráfica da massa atômica em relação ao número atômico. Quanto maior o número atômico, maior a massa atômica. Nós temos ali a distribuição ao decorrer dos períodos também. E existe essa relação entre massa e número atômico. Tanto que, pessoal, lembra das nossas primeiras aulas sobre tabela periódica, onde o começo da organização da tabela periódica era a massa atômica? Então, foi a primeira forma que eles começaram a montar a tabela periódica através da massa atômica. Só de forma posterior, com a descoberta ali do número de prótons, número atômico, que a tabela foi organizada pelo número atômico. Então, a primeira propriedade aperiódica, massa atômica, que é proporcional ao número atômico. Quanto maior o número atômico, maior a massa atômica. Beleza? A próxima característica aperiódica é o calor específico, que é um conceito que nós utilizamos muito na parte de termoquímica, pessoal. E o que é o tal do calor específico? Ele é um valor experimental que você verifica a quantidade de calor necessário para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama daquele determinado elemento químico ali. Então, elemento ou molécula. Também visto que o calor específico ele é inversamente proporcional ao número atômico. Então, quanto maior o número atômico de um elemento químico, menor o seu calor específico. O calor específico é determinado de forma meio experimental. Então aqui, você consegue verificar aqui em questão de moléculas daí, né? Nós temos a água, que possui um calor específico referente a 1 caloria por grama por grau Celsius. O gelo possui um calor específico de 0,5 caloria grama por grau Celsius. O alumínio 0,21, a areia 0,20, o vidro 0,16, o aço 0,10, o ouro 0,03.
Então, calor específico, segunda propriedade aperiódica, e levar em consideração que ela é inversamente proporcional ao aumento do número atômico, certo? Segundo, a terceira propriedade aperiódica é a propriedade do índice de refração. E o que é o índice de refração? Vamos olhar aqui no slide. O índice de refração é uma propriedade física descrita como sendo a razão entre a velocidade da luz em dois meios diferentes, no ar e num corpo transparente mais denso. Tal propriedade também aumenta com o aumento do número atômico, pessoal. Então, é nada mais ou menos do que o desvio ali da luz em determinada matéria, determinado elemento. Essa propriedade também é uma propriedade que vai ser proporcional ao número atômico. Quanto maior o número atômico, maior o índice de refração daquele elemento químico. Beleza? Por fim, a última propriedade aperiódica que nós vamos ter vai ser a dureza, pessoal. E a dureza é uma propriedade mecânica que é característica de materiais sólidos, que representa a resistência desses materiais ao risco quando pressionados. Quanto maior a dureza do material, maior sua resistência a ser riscado por outro material. No caso aqui, existe uma escala que vai de 1 a 10, na qual o 10 nós temos o diamante, que é o material mais resistente, com maior dureza que no ser humano já até então descoberto pela gente, que um diamante é passível de ser riscado por outro diamante. E essa escala vai do 1 ali, que é o talco, depois tem o gesso, que são materiais que com a unha você já consegue riscar, e conforme você aumenta essa escala de materiais, você verifica que você precisa de outros materiais para conseguir riscar esse sólido. Então, o diamante ele possui maior dureza. O corindo ele só é passível de ser riscado pelo diamante. E todos os outros materiais ele é mais resistente que os outros materiais. Então, ficar atento a essa característica. Na dureza, pessoal, quando a gente avalia dureza como propriedade aperiódica, a gente verifica que ela também é proporcional ao número atômico do elemento químico envolvido. Então, quanto maior o número atômico, maior a dureza daquele material. Certo? E as propriedades periódicas. Propriedades periódicas elas recebem esse nome por quê? Porque são propriedades que se repetem em intervalos regulares. Isso é, elas crescem ou diminuem com o decorrer do número atômico, crescem e decrescem com o aumento do número atômico. Não existe só um aumento progressivo ou um decréscimo progressivo. Elas possuem essas características aqui, ó, que é bem visualizado na representação gráfica aqui do nosso slide. Ela cresce ao decorrer do número atômico e daí chega um momento que ela começa a decair. Então, propriedades periódicas vão ter essas características. O que é muito importante vocês identificarem de propriedades periódicas na qual nós vamos estudar ao decorrer dessas aulas agora de forma mais específica. Pessoal, raio atômico, que é a distância do núcleo até a última camada que contém elétrons de determinado átomo. A energia de ionização, que é a energia necessária para você conseguir desvencilhar um elétron de um dado elemento químico da sua última camada. Eletronegatividade, que é a questão, o quanto que um átomo ele tem a tendência de atrair elétrons para si. Também uma propriedade periódica é a eletropositividade, que é a capacidade do átomo de doar os seus elétrons à camada de valência, certo? Quanto mais eletropositivo, mais fácil o átomo doar o seu elétron. Opa, raio atômico repetiu. Afinidade eletrônica, que é a afinidade por elétrons que determinado elemento químico possui. Se possui maior afinidade por elétrons, menor afinidade por elétrons. Densidade de determinados elementos químicos, pessoal. Se o elemento é mais denso ou menos denso, isso também existe uma distribuição na tabela periódica de tal maneira. O ponto de fusão e o ponto de ebulição dos elementos químicos também são propriedades periódicas. Eles estão organizados na tabela periódica de uma forma específica.
E reatividade química, que é a capacidade daquele elemento químico ser passível de sofrer, de realizar uma reação química. Certo? Pessoal, visto isso, para casa eu vou deixar vocês a leitura do capítulo, vocês realizarem alguns exercícios presentes na página 454 e 455. Certo? Aguardo vocês na próxima aula para debater um pouco mais sobre as propriedades periódicas e ver de forma bem pontual cada uma delas. Beleza? Um grande abraço, professor André. Até mais.